mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos costurar no macaquinho. Nós havíamos modelado o macaquinho no tamanho G e eu resolvi passar para o tamanho GG. Vou mostrar para vocês como, só que eu passei direto no tecido. Vocês façam no papel para depois cortar no tecido. Eu também fiz uma modificação nas costas, coloquei um recorte em forma de gota. Ficou diferente e fica mais fácil, facilita na hora de vestir o macaquinho. Então, bora lá costurar nossa macaquinha. Então, eu posicionei o molde no tecido, lembrando vocês que a malha tem fio. A gente tem que ver a posição que o tecido vai esticar mais. Dessa forma, tá? Porque nessa posição, olha, ele quase não estica. E eu resolvi, como eu falei no início pra vocês, eu resolvi mudar o tamanho desse molde. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa mudança. Eu fiz essa mudança no próprio tecido, na própria malha, tá? Eu mudei o tamanho, ó, posicionei ele todo. Vou dar uma esticadinha e vou mostrar como eu vou aumentar. Eu vou passar do tamanho G pro GG. Então, eu vou aumentar a lateral da parte das costas do short evasê que nós fizemos do macaquinho. Eu resolvi deixar com 25 centímetros de cintura, tá? Lembrando que esse macaquinho, ele não é soltinho, ele é do modelo mais justinho. Então, eu peguei, fiz essa ligação aqui da cintura, ó, do início da cintura até bater os 25 centímetros, tá? Ó, igualando aqui. Então, no caso, como esse tinha 19 centímetros, eu aumentei mais 6 centímetros para a lateral. Então, ele ficou com 25 centímetros. E aumentei nessa lateral, pegando aqui certinho, 6 centímetros também. Aumentei mais 6 centímetros na lateral. E vou fazer uma ligação reta. Vou ligar reto, olha. Liguei reto. Então, ó, olha a marcação que eu fiz. Ficou, então, com 25 centímetros. E agora, nós vamos medir aqui, olha. Conforme eu fiz toda essa marcação, eu vou subir 3 centímetros para poder acertar, para ele ficar um pouquinho arredondadinho. Porque eu não quero um bico que fique um bico. Se quiserem deixar, pode, mas vai ficar um biquinho na lateral. Eu vou subir aqui, olha, 3 centímetros. Subindo os 3 centímetros, eu vou, nessa posição aqui com a régua, eu vou fazer um acerto, olha. Fazer um acerto para ficar um pouquinho arredondado, igual nós fizemos no primeiro molde, no início. Então, eu vou fazer um acerto aqui para ele ficar um pouquinho arredondado e vou vir puxando até ele ficar no esquadro aqui, ó. Então, essa aqui vai ser toda a minha largura do shortinho do macaquinho. Vai ser aqui. Lembrando que eu subi 3 centímetros aqui. Agora, nós vamos fazer o mesmo na parte da frente do short. Só que nós precisamos saber quanto nós temos aqui na lateral. Olha, ficamos com 35,5 na lateral. Porque demos essa subidinha de 3, fiquei com 35,5, tá? Agora, na parte da frente, nós vamos fazer o mesmo. Ele precisa ficar com 25 centímetros na cintura. Vamos fazer bater 35,5. Olha, 35,5. Já sabe que vai bater aqui. 35,5 e nós vamos fazer o mesmo processo para dar aquela arredondada na lateral.
Então, olha, ficou dessa forma, olha. Tá? E agora eu vou cortar de uma vez para mostrar a vocês como vai ficar. Nesse tamanho GG, não precisa modificar muito aqui o gancho, porque quando eu dei o molde para vocês, esse gancho já tá bem embaixo e o short já tá num tamanho legal, a não ser que vocês queiram aumentar o tamanho, então vocês vão descer, tá? Se quiserem aumentar, vocês vão acompanhando. Por exemplo, querem aumentar 3 centímetros, vai marcando com a régua de 3 em 3 em 3, que vai acompanhar esse arredondado certinho que vocês fizeram. Eu aqui no caso não vou descer porque vai ficar muito comprido. Olha, acompanhando o risco que nós fizemos aqui pro tamanho GG. Se vocês quiserem no tamanho G, não precisa modificar nada, é só deixar do tamanho que eu dei o molde a vocês, da primeira vez. Olha, essa, vou mostrar pra vocês, olha, essa aqui é a parte das costas, como ficou. Essa aqui é a parte da frente, ficou dessa forma. Tá? Lembrando que essas laterais aqui, olha, precisam bater tanto frente quanto costas. Tem que ter a mesma medida. Eu vou fazer o mesmo processo de aumentar essa lateral da frente do macaquinho, do cós, nós vamos aumentar um pouquinho, e da parte das costas. Então, eu vou mostrar pra vocês como vamos fazer isso. Nós vamos colocar também com 25 centímetros, para ficar do mesmo tamanho do short. Porque nós vamos diminuir no cós, o cós vai ser um pouco menor. Então, olha. Aqui. E agora eu vou ligar da cava até a parte que eu fiz essa marcação, que deu os 25. Eu vou ligar nessa posição da régua. Vou colocar a régua nessa posição. Se vocês quiserem aumentar a cava, vocês podem aumentar para o tamanho GG, vocês podem aumentar uns 2 centímetros mais ou menos aqui, aumentar aqui e fazer essa ligação nos 25, tá? Eu fiz uma ligação um pouquinho mais curva para poder marcar um pouquinho a cintura, tá? Não ficar muito reto. E no cós, o cós teria que ficar com 50 centímetros, porque nós aqui estamos fazendo 1/4 do nosso molde. O cós, ele é cortado na metade. Então, se aqui eu tenho 25 de largura, né? Eu vou ter no cós, coloquei o cós com 45. Aqui vai ter o total de 50 centímetros, se fosse a metade do molde. O cós, como vai ser cortado na metade, ele não vai ser cortado 1/4 apenas, eu coloquei esse cós com 45 centímetros, tá? Então, vai ficar dessa forma, porque o cós tem que ficar um pouquinho menor para dar uma ajustadinha na cintura. Ele é que vai dar uma ajustada. Então, vamos cortar o nosso molde. Lembrando vocês que essa parte da blusa, essa aqui é a parte da blusa, a parte de cima do macaquinho, frente. Ela tem que ser cortada na dobra do tecido, tá? Já o cós não tem necessidade. O cós e a parte das costas não precisa cortar na dobra do tecido,
tá bom? Aqui vai ser cortado 2 vezes e esse aqui vai ser cortado 2 vezes na dobra do tecido, porque nós vamos fazer forrada. Essa parte de cima e o cós, eles vão ser forrados. Na parte das costas eu fiz o mesmo processo. Coloquei com 25 centímetros e liguei na cava. Lembrando que se você aumentou 2 centímetros na cava da parte da frente, para ficar um pouquinho maior, mais larguinho no busto, você precisa aumentar na parte das costas, tá? Mais 2 centímetros. Eu, como não aumentei, não mexi na cava, eu apenas fiz a ligação com a régua um pouquinho curva, bem pouquinho, senão dá diferença, tá? A malha não pode ter muita curva, que dá defeito na hora de... Quando vocês costuram, ela dá defeito. Então, bem pouquinho, tá? Só para dar uma cinturada. E agora eu vou cortar para vocês verem como vai ficar. Parte das costas, frente e o cós. E lembrando que a parte das costas também vai cortar 2 vezes. No caso aqui, como vai ser forrado, nós vamos cortar 4 vezes. Então, depois de cortado, ó, a parte da frente ficou assim. Parte de cima, frente, macaquinho, tá? Cortei 2 partes na dobra. E agora eu vou mostrar pra vocês, falta uma parte. Eu vou mostrar pra vocês como cortar no tule essa parte do ombro. Decote, um pedaço da cava e o ombro. E essa parte vai ser cortada no tule. Pode ser cortada na renda ou no tecido que vocês quiserem. Eu vou cortar no tule preto. Então, eu posicionei o molde aqui no tule, observando que o tule, mesmo quando ele não tem elastano, ele tem uma posição, tá? Então, tem que observar, ele sempre vai esticar para a lateral, dessa forma. Ele tá esticando para a lateral. Essa parte aqui não estica, ó. Então, ele também tem um fio, tem uma posição. Então, vocês precisam cortar para a lateral, colocar a lateral, a parte que estica para a lateral. Então, eu vou cortar e mostrar como vai ficar. Cortar na dobra, tá? Porque vai ser inteiro, não vai ter emenda nesse meio. Essa aqui é a parte da frente, da parte de cima do macaquinho. Então, depois de cortado, olha, essa parte ficou assim. Nós vamos passar para a parte da costura. Eu resolvi, não é necessário, tá? Mas eu quis colocar para ficar um pouquinho diferente, que todos que eu faço é sem o viés. Então, eu vou colocar um viés na cava e no decote. Vou costurar e mostrar para vocês. Então, vai ficar desse jeito, olha. Tá? Eu coloquei o viés na cava, tá? No decote. Vou mostrar pra vocês como nós vamos costurar essa parte do tule na malha. A gente tem que encaixar no meio certinho. Eu vou alfinetar primeiro para depois costurar, porque aí fica mais certinho. Ó, lembrando que aqui, ó, é de cabeça para baixo, ó, esse biquinho, a blusa na posição normal, e eu vou encaixar aqui o biquinho no meio certinho e colocar a parte do forro também certinho no meio. Vou alfinetar. Alfinetei o meio. Agora eu vou puxar e vou costurar primeiro uma das laterais, olha. Vou costurar esse lado aqui primeiro.
Vou alfinetar e vou costurar. Vou alfinetar e mostrar como vai ficar. Então, ó, eu alfinetei do meio, marquei o meio e vim alfinetando toda a lateral. Eu vou passar a costura e vou mostrar pra vocês. Então, eu vou prender a agulha da máquina a partir do meio, tá? Do meio dessa blusinha. E vou costurar. Ó, eu já costurei aqui esse lado. Agora eu vou colocar o alfinete prendendo todo esse lado e vou passar a costura também. Vou mostrar como. Agora eu alfinetei todo o outro lado e vou passar a costura novamente. Vou mostrar como vai ficar. Vocês sempre comecem a costurar a partir do meio, para não dar errado, porque geralmente o tecido a malha e o tule, eles dão uma corrida. Então, sempre comecem do meio. Eu tive que trocar de máquina, gente, que a minha deu um probleminha ali e eu tive que vir para a máquina doméstica. Mas também costura a malha tranquilamente. Dá pra fazer direitinho. Então, pelo avesso ficou desse jeitinho aqui, olha. Eu vou desvirar e nós vamos fazer uns piques aqui, olha. Eu vou fazer uns piques aqui até a metade, onde tá arredondadinho. Aqui nesse meio, pra soltar esse Vzinho. Se vocês quiserem costurar na overlock, também pode. Eu gosto de fazer na reta essa parte. E agora nós vamos para overlock. Então, ficou desse jeito. Vou desvirar. E vai ficar assim. Tá? Essa aqui é a parte da frente do macaquinho. Parte de cima. Agora, nós vamos costurar essa lateral da cava. Vou mostrar pra vocês como. Agora, eu vou pra overlock. Nós vamos pegar essa parte da cava aqui que ficou aberta. Olha, ficou uma parte aberta. A gente prendeu, tava do avesso. Viramos, ela tá aberta. Então, nós vamos acabar de fechar, ó. Eu vou passar na overlock e mostrar como ficou. E olha como ficou, ó, a parte que eu costurei. A costura tá embutida, ó. Esse é o finalzinho da capa. A gente costura direito com direito. Agora, nós vamos para a parte das costas. Aqui no molde das costas, eu fiz uma mudança. Ao invés da gente utilizar um zíper, que geralmente eu coloco o zíper por cima da malha, costuro aqui na lateral, abro o zíper e faço um recorte por dentro. Então, esse zíper, como ele é enfeitadinho, bonitinho, eu não uso embutido, eu coloco ele por fora. Só que eu decidi fazer
um detalhezinho de gota. Eu vou descer 18 centímetros e vou fazer uma ligação com essa régua curva. Aqui vai ficar a critério de vocês, do jeito que vocês quiserem fazer. Vou ligar do início do decote até os 18 centímetros que nós marcamos. E vai ficar dessa forma, formando uma gotinha, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês. A gente vai recortar aqui no molde. Vocês anotem o que é cava, que no caso aqui é a cava, para não confundirem. E aqui vai ser o decote, a gotinha que nós fizemos, tá? Agora eu recortei no tecido aqui, na parte das costas, olha a cava, e o detalhe que nós fizemos aqui no meio das costas. O que que acontece? Para me poder abotoar, eu vou colocar uma celhazinha, uma tirinha que eu costurei e virei, costurei pelo avesso e virei, tá? Eu fiz fininha pra ficar melhorzinha, ainda não tá tão fina, mas tá bom. Então eu costurei a cava e o decote. Revirem, dei uma dobradinha nela e vão colocar nessa posição, olha, a parte que ficou com a dobra pra dentro das costas. E vou alfinetar para passar a costura. Lembrando que aqui é apenas 1/4 da blusa, eu ainda não fiz a outra metade, não fiz a outra parte. Eu vou passar uma costura em todo o decotezinho das costas, olha, em toda essa gotinha que nós fizemos aqui com essa celha presa, que aqui é que vai prender o botão do outro lado da blusa. Eu vou passar a costura, vou abrir e vocês vão entender. Olha. Então ficou dessa forma, olha. Eu desvirei. Lembra quando eu disse que essa celha, ela tem que ficar com essa dobra por dentro. Você vai colocar direito com direito e a celha pra dentro. Pra quando desvirar ela ficar dessa forma, que aqui nós vamos colocar um botãozinho. Aqui eu vou embutir a costura, tá? No meio das costas. E vou mostrar como vai ser feito, como eu vou embutir. Aqui é o meio das costas, então eu coloquei direito com direito, tá? Olha, meio das costas. Aqui tá a costura. E eu vou embutir essa costura, olha. Vou revirar por cima, vou encaixar aqui, olha. Vou encaixar aqui certinho, olha. Vou encaixar nessa costura aqui. E vou, ó, costurar essa parte. E vou mostrar como vai ficar. Então, eu revirei, olha, e a costura vai ficar embutida. Todo forradinho. E agora, eu vou embutir o ombro. Vou embutir aqui o ombro frente no ombro costas. Então, eu coloquei a parte das costas no avesso e encaixei a parte da frente por dentro das costas. Dessa forma. Eu alfinetei. Aqui, ó. Tá? Vou revirar pelo avesso novamente. Olha. Avesso, encaixei o ombro, tá? E vou passar uma costura e mostrar como vai ficar. Agora eu vou desvirar.
E a costura vai ficar desse jeito. Vou mostrar. Ficou dessa forma. Tá? Quando eu desviro, que eu tiro do avesso, a costura tá embutida. Então agora, ó, a lateral da blusinha do nosso macaquinho, tá? Essa lateral, nós vamos colocar direito com direito e, ó, revirar por cima da costura. Então, essa aqui é a lateral da blusinha do macaquinho costurada. Eu vou, ó, desvirar pra mostrar. Essa aqui é a lateral. Olha. E a costura ficou embutida. Então, vocês façam o mesmo processo na outra lateral. E agora, nós vamos encaixar o cós. Como o cós é embutido, nós vamos costurar direito sobre direito, tá? E vamos costurar apenas as laterais. Costurei as laterais e agora vou dobrar, porque esse é o meu cós. Ó, esse é o tamanho final do meu cós. Eu vou dobrar para ele ficar embutido. Dobrei o cós e ele ficou assim embutido. Agora eu vou fazer uma marcação, vou fazer um pique no meio do cós e vou fazer um pique também no meio dessa parte de cima do macaquinho, da blusinha. Agora eu vou deixar a blusa na posição normal. Vou encaixar esse cós aqui, olha, com a parte que tá aberta, ó, essa parte aqui pra baixo, ó, e vou encaixar nas marcações que eu fiz. Vou prender meio e lateral. Agora eu vou prender a lateral, botar bem certinho para bater a costura, olha, não ficar fora. Olha, encaixei o cós e agora nós vamos fazer a parte do short para encaixar nessa parte de baixo do cós. Tá? Essa aqui é a frente, vou mostrar as costas. Essa aqui é a parte das costas. Então, eu peguei a parte do short, tá? E coloquei direito com direito, a parte das costas do short, direito com direito, e vou costurar aqui da cintura até esse gancho aqui. E a parte da frente também, ó, costurei apenas a parte do gancho. E agora, eu vou pegar costas e frente. E vou costurar a lateral. Direito com direito. Costura a lateral. Olha, aqui é essa parte do gancho. Eu coloquei costura com costura certinho. Vou passar uma costura aqui. E vou costurar toda essa lateral. E vou mostrar pra vocês. Então, o shortinho depois de costurado, ele fica desse jeito. Então, vou pegar a blusa, que é a parte de cima do macaquinho. Vou dobrar lá ao meio. E vou fazer uma marcação, vou fazer um pique no meio. Vou colocar essa blusa na parte
parte do avesso, no lado do avesso, e com o cós voltado para cima, prestando atenção onde o short do macaquinho é frente e onde é costas. Então, onde o gancho está maior é a parte das costas, e onde o gancho está menor é a parte da frente. Então, o meu já está na posição certinha, o short no direito, a blusa no avesso, e eu vou colocar, ó, parte da frente com frente, costas com costas. Vou encaixar o pique que nós fizemos no meio, ó, meio do short, meio da blusa. Vou alfinetar meio e lateral, sempre observando as costuras para elas baterem certinho, para não ficar fora. Ó, vou marcar a parte das costas, vou alfinetar meio das costas e agora a outra lateral. Eu vou costurar e vou mostrar a vocês como vai ficar. O macaquinho ficou desse jeito, depois de pronto. Essa é a frente. Eu vou mostrar as costas. E a minha modelo vai vestir para vocês verem como vai ficar no corpo. Eu já fiz a bainha, tá? Eu fiz a bainha com 2 centímetros mais ou menos, mais larguinha. No corpo vocês vão ver melhor como ficou. Agora eu vou mostrar a parte das costas. Essa é a parte das costas, com a gotinha, olha. Eu coloquei o botão. E agora vocês vão ver no corpo como ficou. Então é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!